Boa noite, doutores e doutoras aí da Anhanguera. Sejam bem-vindos aqui ao meu domicílio. Estamos fazendo aqui uma aula hoje diferente. Estou cumprindo aqui o meu isolamento. Espero que todos aí também estejam cumprindo seus isolamentos aí, individualmente ou em família, mas sem sair de casa, né, pessoal? Não é uma questão de, não é uma questão de senso comum, como vimos aí na última aula. Tampouco vai ser uma questão de pensamento puramente filosófico, como nós vamos ver na aula de hoje, mas sim de conhecimento científico, de base científica, que veremos daí na próxima aula. Seja como for, aqui os senhores têm uma forma de comunicação que estamos aí todos testando, treinando, apesar de eu colocar já várias aulas aí dentro do meu canal no YouTube, mas mais para solução de exercícios. Desta forma aqui, deste jeito, é a primeira vez. Assim, mostrando um slide e nós conversando aqui, né? Sejam todos bem-vindos, vamos à nossa aula. Hoje falaremos sobre tipos do conhecimento filosófico. Então, tipo de conhecimento filosófico. O que é? Vamos começar assim, a palavra filosofia, né? A palavra filosofia, procurando aí no Google, temos que é um substantivo feminino e ela pode ter duas formas de interpretação. Amor pela sabedoria, experimentado apenas pelo ser humano consciente de sua própria ignorância. Segundo autores clássicos, sentido original do termo, atribuído ao filósofo grego Pitágoras. Então, o amor pela sabedoria, gostar de saber, gostar de procurar saber, né? E no platonismo, Platão, investigação da dimensão essencial e ontológica do mundo real, ultrapassando a opinião irrefletida do senso comum. Lembra? Na última aula falamos acerca do senso comum, que se mantém cativa na realidade empírica e das aparências sensíveis. Filosofia, então, é uma palavra grega que significa amor e sabedoria e consiste no estudo de problemas fundamentais relacionados à existência, ao conhecimento, à verdade, aos valores morais e estéticos, à mente e à linguagem. E o filósofo é o indivíduo que busca o conhecimento de si mesmo, sem uma visão pragmática, movido pela curiosidade e sobre os fundamentos da realidade. A partir dessas definições, nós podemos aí começar a explorar o nosso tema. Lembrando que nós seguimos aí o livro, então, por favor, tenham já feito a pré-aula. Aqui estamos na aula e depois a pós-aula. Na pós-aula, e em alguns momentos eu vou colocar alguns exercícios para que os senhores e senhoras, doutores e doutoras, deixa eu ver quem que está aí. Tomara que esteja todo mundo, né? Maurício, aí, doutor Maurício, doutor Marcos, doutora Juliana, todo mundo aí, né? Doutora Anne, como é que vai, Esther? Vamos continuar aqui a nossa aula. Atitude filosófica. Atitude filosófica, ela pode ter um aspecto negativo, então um aspecto negativo, mas não é negativo de que tem o positivo e o negativo do sinal mais e menos. Não. Aspecto negativo de negação. No aspecto negativo de negação é dizer não ao senso comum. Lembra do senso comum? Última aula. Ao estabelecido, ao que já está posto como verdadeiro na experiência cotidiana. Aquilo que é lembra do achismo? Eu acho, né? Fiquei sabendo, nada sobre bases firmes ou sobre bases firmes de construção científica. Algo do senso comum. Lembra do paradigma? Lembra dos macacos em cima da escada? Então, por sua vez, tem um aspecto positivo, que é indagar sobre a razão das coisas, buscar compreender o que são as coisas que cercam a vida de cada um, de onde vieram as ideias que julgamos adequadas, buscando indagar os motivos
de as coisas serem como são e não de outra forma. É uma atitude crítica que o indivíduo assume. Requer tomar distância das coisas para analisá-las como se fosse da primeira vez que as estivesse observando, ou seja, eu já começo a fazer uma análise, então eu me distancio do problema, me distancio da situação. E aí, me distanciando da situação, consigo eventualmente enxergar um ambiente maior, consigo enxergar um horizonte maior. E aí, talvez eu consiga tirar algumas conclusões melhores. Vamos seguir. E a atitude filosófica? Se o senso comum aceita as verdades instituídas, ok, coloco lá a garrafa d'água em cima do medidor de energia elétrica, lembra? Faço algumas coisas que eu aceito como verdades instituídas, porque sempre foi assim ou porque sempre se ouviu dizer que é assim. A filosofia indaga os motivos de ser assim. Indaga os motivos de as pessoas aceitarem o que está instituído. Indaga o próprio instituído. Essa atitude filosófica de indagação é também uma atitude crítica frente à realidade, às coisas, aos fenômenos, às verdades, a forma de se fazer e responder aos dilemas e às questões do cotidiano. Então eu começo a indagar. Lembra? No slide anterior eu me coloco à distância. E aí, por que será que é assim? Será que isso realmente é dessa forma que eu estou enxergando? É isso mesmo que isso aí está significando? Enfim, eu começo a criticar. Está certo dessa forma? Não está certo? Falaram para mim. É um senso comum. Será que isso tem fundamento? Então, é o tipo da coisa que começa a gerar uma atitude filosófica. Ainda na atitude filosófica, o indivíduo então passa a indagar, a interrogar a si mesmo. Por que adotar determinadas atitudes? Por que defender determinados pontos de vista? Por que defender determinados princípios? Por quê? Então começa uma série de porquês, né? Implica em levantar as razões para determinadas escolhas e fazer sempre uma indagação. E quando se indaga, significa que não se aceita as coisas da forma como são explicadas, como se apresentam, como são justificadas. E daí vem dentro do nosso livro, tem lá para refletirmos. Mas que importância isso teria quando se pensa nos problemas que ocorrem em uma empresa, por exemplo? Qual seria a efetiva contribuição do conhecimento filosófico quando pensamos em situações tão práticas e imediatas como aquelas que muitas vezes ocorrem em uma organização? Podemos dizer que o grande mérito, a grande contribuição da filosofia é o de desenvolver no ser humano a capacidade de raciocínio, raciocinar sobre as coisas. Eu me distancio, raciocínio, indago, pergunto por quê, de refletir sobre elas, possibilitando com isso a construção coerente de respostas. Eu reflito, eu começo a indagar, eu começo a construir respostas que têm um determinado raciocínio lógico, que depois nós vamos ver acerca do raciocínio lógico. A razão é considerada por muitos teóricos como uma das faculdades mais elevadas do ser humano, cuja função é a de ordenar o conhecimento. Ela deduz e induz, demonstra, estabelecendo as relações entre os fatos. Nós temos agora um filme que vocês vão assistir, que é sobre o que é filosofia. Então, depois que vocês assistirem o filme, nós retornamos. Crash Course Philosophy is brought to you by Squarespace. Squarespace, share your passion with the world. I'm Hank Green, and you and I are about to embark on a journey of inquiry into the whole world, your world, in an effort to figure out what gives it meaning, what makes it beautiful, where its evils come from, and ultimately what is the very nature of reality itself. And along the way, we're going to question every aspect of your own personal life. Why do you do what you do? Why do you think what you think? Why do you feel what you feel? Now, if you've joined me on Crash Course before, you might say, we've already learned all that stuff, like in psychology and biology
biology and anatomy and physiology, and it's true, science can definitely help us understand our thoughts and feelings and actions. But on this particular journey, we're going to be exploring aspects of the human condition that can't be explained only by hormones or neurotransmitters, by personal experiences or hereditary conditions. Because all of those chemicals and experiences that make us who we are can actually raise as many questions as they answer. Like, if all of my decisions really are just the result of how I was raised and what chemicals I have flowing through my brain, then are any of my choices actually free? And if I'm not truly free to make my own decisions or choose my own actions, then how can I be held accountable for them? Yeah, it's gonna be that kind of journey. Rather than just looking at the world and describing what we see, we'll be evaluating it. We will take nothing as given, set our assumptions aside, or at least try really hard to, and do our best to see the world as if we've never seen it before. And for what it's worth, we'll also be talking about Batman and what Dick Grayson can teach us about the concept of identity. And we'll learn how The Matrix can help us understand the life and writing of René Descartes. Also, we'll try to answer unanswerable questions and puzzle over paradoxes that have plagued geniuses for thousands of years. It's gonna be hard and enlightening and frustrating, and if I do my job properly, it'll stick with you long after you and I have parted ways, because we are going to do philosophy. These days, people use the word philosophy to describe some opinion they might have or an approach they have to a certain topic. Like, you might have a philosophy when it comes to golf, though I personally do not. But we are going to use this word more narrowly to describe a way of approaching the world that traces its roots back to ancient Greece, 500 years before the Common Era. This was a time of great intellectual movement around the world. Buddhism and Jainism were developing in Asia at the same time philosophical thought was emerging in Greece. There, scholars were tangled up in a distinction they were just beginning to make between philos and mythos, or what we'd now roughly call science and storytelling. At that time, there were bards like Homer who were trying to understand and explain the world through stories, while the earliest philosophers were using methods that were more analytical and scientific, although they didn't really have the concept of science back then. So philosophia, literally the love of wisdom, was a new way of trying to make sense of the world. When the earliest philosophers used the word philosophy, they basically meant the academic study of anything, which, I guess could include golf. But at what we might call the first universities in the Western world, Plato's Academy and its rival Aristotle's Lyceum, math, biology, physics, poetry, political science, and astronomy were all considered to be philosophy. Eventually, scholars began thinking of these fields differently, as separate disciplines. Studies that had strong empirical elements came to be considered science, a search for answers. But philosophy came to be understood more as a way of thinking about questions. Big questions. And today, 2,500 years after the ancient Greeks first brought them up, philosophers still love asking questions, oftentimes the same questions, and they don't mind that they never get an answer. So, what are these big questions that have managed to intrigue and stump philosophers for so long? One of the first might best be phrased as, what is the world like? Sounds simple enough to answer, right? Like, just look around and see all the stuff, well, this is what the world is like. But the philosophical approach isn't just based on observation. It has other, much more complex questions packed inside it. When a philosopher wonders what the world is like, she might really be asking, what's the nature of reality? Like, is the world just made up of matter and energy, or is there something else going on? And if it is just matter and energy, then where did it all come from? Is there a god? And if so, then what is he or she or it like? And for that matter, when you're asking about the world, can you also be asking about the nature of yourself as a citizen of the world? So, what kind of being am I? Do I have a soul? Is there something immaterial about me that will survive after I die? All of these questions are ways of exploring what philosophers call metaphysics, one of the three main branches of philosophy, an effort to understand the fundamental nature of the world, of the universe, and of being. Now, if those questions aren't heady enough for you, we, as students of philosophy, also have a whole separate set of questions that are about how we know the answers to any of this stuff. This particular strain of philosophy, which is like knowing about knowing, is epistemology, literally the study of knowledge, the second major field of philosophy. And it poses questions like, is the world really what I think it is? Like, really, is everything I see and think and experience, is it actually true? If it isn't, then what is true? And what's the best way to go about figuring out the truth? Is science the best way, or are there more ethereal paths to truth? Paths that science can never really travel. And let's say that after a lot of searching and question asking, I begin to develop some ideas, like an inkling about what might be true. Then, how do I know if I'm right? How will I ever know I'm wrong? Can I ever be certain about anything? Now, at this point, I wouldn't blame you if you're thinking, am I real? Do I know anything? Well, as questions go, these might not seem super
practical. But there's another area of philosophy that helps frame your thinking around what you actually do, like how you should act and what you should attach meaning to. It's called value theory, and it's usually divided into two main branches. The first is ethics. You've heard of it. It's the thing that politicians are always said to lack and Jedi are supposed to have in great supply. Though, don't get me started on the prequels. In philosophy, though, ethics isn't just a code of what's right and what's wrong. It's the study of how humans should live with each other. Rather than just sitting around and judging people, ethics involves posing questions like, how should I live? Is there any reason that I should treat, say, strangers differently than the people I love? And for that matter, do I owe anything to myself? What about animals or the earth? And if I do have any of these obligations at all, where do they come from? Who says? Ultimately, whatever system you use to decide what's good or evil as human behavior goes is determined by your values. That's why ethics is considered part of value theory. But the other part of value theory isn't about what's right. It's about what's beautiful. Aesthetics is the study of beauty and art. Now, the concept of beauty is talked about practically everywhere, from the media to art school to barber college. But for philosophers, the pursuit of aesthetics involves considering what beauty is and whether it even exists. Aesthetics is a part of value theory because beauty and art are things we value and evaluate. And many people who study this particular kind of philosophy, known as aestheticians, believe there is such a thing as the beautiful. Something that doesn't just depend on what you happen to find attractive, but something that's just objectively true. And finally, there's one more aspect of philosophy that I should mention because it doesn't ask questions so much as help us find answers. Yes, finally, some answers. And that thing, which I happen to think can be beautiful in its own way, is logic. Logic is the philosopher's toolbox. It contains the saws and hammers, the microscopes and beakers that philosophers use to go about answering their questions in a clear, systematic way. Logic is about reasoning, giving strong arguments that don't fall victim to fallacies, which are, as you will learn, the mortal enemies of philosophical precision. Okay, so metaphysics, epistemology, value theory, they might all seem pretty airy and abstract, but don't worry because you have already done philosophy, even though you might not realize it. You do it in almost every aspect of your life. Every time you argue with your parents or wonder if you should date someone or decide to eat a salad instead of a ham and cheese Hot Pocket, you are doing philosophy. Because you're thinking about the world and your place in it. You're figuring out what you value, why you value it, and what you should do about it. So here's our plan. We're gonna learn about the major fields of philosophy, posing questions and considering possible answers along the way, and each time we will use a two-step method. First, we'll really try to understand. You're not gonna agree with all the ideas that I present to you, and I won't agree with them either. That's not the point. The point in step one is to really try to get inside of an idea, to understand it as charitably as possible. Then, in step two, you'll subject your understanding to some serious critical evaluation. Basically, you'll try to knock down what you think you know about a particular view of the world. And you'll do this whether you agree with the view or not. Why? Because only when you challenge your understanding of how some people view the world can you decide for yourself if theirs is a view worth having. Which leads me to my final point. Philosophy is not your usual field of study. I'm not going to be teaching you a body of knowledge where success means you know a bunch of stuff. Success in this course will mean that you know how to think. All we have are questions, and all you have is a brain. And the goal of philosophy is for you to use your brain to come up with the answers that make the most sense to you. You'll learn how to formulate arguments to support your ideas so you can explain why you think you're right, which, if you've ever been on the internet, you know is something that not a lot of people are good at. In order to do that, you're gonna need to understand philosophical reasoning, the tools we use to investigate life's most perplexing questions, and that is where we're gonna be headed the next time we meet. For now, you've learned about the historical origins of philosophy in ancient Greece and its three main divisions: metaphysics, epistemology, and value theory. We also talked about logic and how you're going to use it to understand and critically evaluate a whole host of different worldviews. Not about golf. This episode of Crash Course Philosophy is made possible by Squarespace. Squarespace is a way to create a website, blog, or online store for you and your ideas. Squarespace features a user-friendly interface, custom templates, and 24/7 customer support. Try Squarespace at squarespace.com/crashcourse for a special offer. Crash Course Philosophy is produced in association with PBS Digital Studios. You can head over to their channel to check out some amazing shows like The Good Stuff, PBS Spacetime, and Physics Girl. This episode of Crash Course was filmed in the Dr. Cheryl C. Kinney Crash Course Studio with the help of these amazing people, and our graphics team is Thought Cafe. Assistido o filme, vamos aqui. 2 assimiles que estão lá no nosso livro, né, na nossa bibliografia. Primeiro, o conhecimento filosófico educa o raciocínio, uma vez que estabelece o espírito de análise como hábito. Então eu analiso, o tempo todo eu estou analisando.
Eu não estou pegando que chega pronto lá do senso comum e coloco para dentro. Pum, não. Eu paro, me distancio e começo a indagar. Por quê? É isso mesmo? Tem razão? Isso é dessa forma mesmo ou será que tem uma outra abordagem? Contudo, não cabe ficar no filosofar sem objetivo, sem responder às questões que são colocadas. Fico indagando, fico divagando, daí nesse caso, e aí não chego a lugar nenhum. Isso não. A filosofia não pode ser confundida com devaneios, olha aí, acabamos de falar, ou reflexões sem sentido, uma vez que ela questiona problemas reais, utilizando a razão com vistas a alcançar uma explicação sobre os fenômenos de maneira acertada. Alguns teóricos afirmam que o compromisso da filosofia é com a verdade por meio da sabedoria. E aí decorre dessa construção do raciocínio, dessa construção do pensamento, a ética, a teoria da conduta moral. Então, a ética é como se fosse a teoria da conduta moral. Existe um equilíbrio, existe o ser humano, aquele que é o filósofo, aquele que está estudando, buscar um equilíbrio. Ele tem uma ética, ele tem uma conduta moral. E quando você adota certas normas, determinadas regras, deve examinar as razões sobre as opções. Equilibrar, aqui tem uma foto aqui bastante bonita de um equilíbrio, né? Então, existe algo aqui que está claro, algo que está escuro, e eu busco equilíbrio. Provavelmente este aqui que está claro, eu tive que colocar aqui a minha régua, a minha balança, um tanto quanto menor este braço do que este braço, para poder chegar no equilíbrio. Eu estou construindo a ética, que é a teoria da conduta moral. Sobre ética e sobre moral. A ética, basicamente, tanto quanto a moral, lida com o certo e o errado. Legal. Só que a ética é um modo social e a moral é um modo pessoal. Então, na ética nós temos um modo social de agir que implica no consenso e na adesão da sociedade. Já na moral, é um modo pessoal de agir, é adquirida e formada ao longo de uma vida por experiências. Esse aqui tem um indivíduo. É o indivíduo com relação a ele mesmo, é a moral dele, como é que foi construída. Esse aqui é a forma como ele está agindo perante. Normas e regras sociais é guiada pela cultura da sociedade, a ética. Já aqui, normas e regras pessoais é guiada pela sua própria consciência. Então, a ética está para o coletivo. A ética está para o coletivo, se constrói a partir do consenso de várias morais. As várias morais são as morais individuais que compõem o coletivo. Já a moral é individual, é o que fundamenta a ética. O indivíduo carrega, ele constrói a moral e depois ele adapta toda essa construção moral para basear, para suportar a ética dentro da sociedade. Aqui a figurinha do equilíbrio continua presente. Tem um exemplificando lá no nosso livro. Vamos a ele. Adotar uma conduta sem reflexão tem um significado. Significa assumir posturas e atitudes por meio das quais repassamos a outrem a responsabilidade por nossa escolha. Tudo bem, vai, qualquer coisa vai. Então, outro vai escolher. A ética implica no esforço em compreender os motivos que nos levam a adotar essas condutas, se são adequadas ou não e se precisamos adotar outras regras. A ciência não é naturalmente ética, ou seja, a ética não é condição para que se realize estudos científicos, não. Tanto é que muitas pesquisas ocorrem, inclusive financiadas com recursos públicos, sem que haja um esclarecimento sobre sua importância na melhoria das condições de vida da maioria da população. Opa! Coletivo, faltou um pouquinho da ética.
Esse exemplificando é bastante interessante, porque ele já começa a trazer uma ideia de que ciência não está tão bem ligada aqui com ética, com moral. Moral do indivíduo constrói a ética no coletivo, mas nem sempre isso reflete lá na ciência. Às vezes passa por cima, passa por cima. Tem o biodireito que leva bastante essas ideias aí adiante. Nós temos o conhecimento científico e o conhecimento filosófico. Vamos fazer uma comparação entre eles aqui. O conhecimento científico atinge os fatos concretos, positivos, perceptíveis pelos sentidos, utilizando para isso uma metodologia própria. Já o filosófico tem como objeto as relações conceituais, conceito, e são passíveis de observação sensorial. Deixa eu entender muito, deixa eu me distanciar desse problema, deixa eu começar a entender por que será que é assim, por que será que é assado. Então tem a ver ali com os sentidos, né? Não redutíveis a realidades materiais. Eu não vou colocar em fórmulas isso, fórmulas matemáticas, não vou colocar em experimentos, não vou chegar nesse ponto. Quem vai chegar nesse ponto já é o conhecimento científico que vamos ver na próxima aula. É possível afirmar que, mesmo sendo o objeto material idêntico, tanto para a ciência quanto para a filosofia, o que eu estou analisando, imaginemos que seja um fato idêntico, tanto para a ciência quanto para a filosofia. Caberá à filosofia explicar suas finalidades supremas. Esse é um conceito, né? Eu não vou no detalhe. Na filosofia eu vou no amplo, no lato, não vou no estricto. Então, é uma outra forma de eu abordar. E é uma forma que faz com que eu chegue, por exemplo, eventualmente, no conhecimento científico, porque daí eu vou ter que adotar métodos científicos de análise, enfim, filosófico não dá mais, eu vou ter que partir para outro método. Mas daí eu já estou conhecendo, já me indaguei, já fiz um monte de porquês acerca daquele problema. Vamos em frente. Quais são então os objetivos, tanto do científico quanto do filosófico? Isso para encerrar aqui esse nosso confronto entre científico e filosófico. O científico visa descobrir as relações de causa e efeito entre os componentes dos fenômenos. Se eu fizer isso, ocorre isto. Se eu não fizer isto, não ocorre isto ou ocorre aquilo. Opa, científico, né? Basicamente. Já o filosófico questiona inclusive as conclusões da ciência em busca de indagações mais amplas que perpassam o espírito humano. Tá bom, se é isto que ocorre, dá nisto, mas por quê? Será que isso tem algo a mais do que eu estava buscando naquele início de abordagem do problema? Será? Então, o objetivo filosófico ele é amplo e, eventualmente, após até a conclusão do objetivo científico, ele aparece novamente com mais porquês, com mais indagações, né? Vamos lá. Lembre-se, 2 lembre-se lá do nosso livro. Filosofia não é mera reflexão sem sentido, não é assim. Vou pensando, mas não tem sentido nenhum, não tem lógica nenhuma incorporada. Tem. O seu papel é justamente oferecer condições para que, por meio da reflexão, da razão, da análise crítica, da crítica ao instituído, possamos buscar alternativas que considerem aspectos não conhecidos ou não pensados anteriormente. Lembre-se, o comportamento ético, que está baseado na moral de cada indivíduo, refere-se também à forma como se observa e valoriza o outro nas relações. Óbvio, porque a ética eu tenho que considerar o coletivo, o social, o outro. Ser ético é agir direito, proceder corretamente sem prejudicar ninguém, agir de forma a estar com a consciência tranquila. Basicamente, em linhas gerais, né? A ética é bem mais profunda do que isso, mas em linhas gerais, de forma rasa, podemos abordar dessa forma. Com isso, encerramos aqui este capítulo, essa sessão 1.3. Espero que os doutores aí façam os 3 exercícios do Faça Valer a Pena, que inclusive eu vou
abordar aí como atividade de pós-aula para nós. Mas o mais importante é que os senhores utilizem este material. Alguma parte não ficou tão apreendida, tão sedimentada, volta ao slide, volta ao filme. Para responder as perguntas, os senhores vão encontrar parte neste material, parte os senhores vão encontrar no seu livro. O importante é, no final disso tudo, que entendamos a matéria, mas, mais do que isso, tenhamos a consciência, tenhamos a ética de respeitarmos esse momento de isolamento que estamos precisando fazer em prol de diminuir os efeitos nocivos de uma pandemia. Até a próxima!